principalmente nesse foco de filhos mais felizes e inteligentes. Mas não é só isso. A participação ali dos pais efetivamente na vida e na formação, na educação, os filhos têm uma formação integral muito mais consistente, não é? É verdade. Bom dia a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui, Serginho. Quero parabenizar, inclusive, todos os pais que estão nos assistindo, né? E dizer dessa honra que é também poder ser pai e desfrutar desses períodos, desses momentos maravilhosos, né, da criação e do cuidado com os filhos. Mando um beijo para o meu pai também, para o meu avô que é pai 2 vezes, e meu pai que sempre foi um grande exemplo para mim, né? E a todos os pais que nos assistem, você também, acompanhei um pouquinho ali da sua história, que é uma história de resiliência, de superação, né? E isso é muito importante, Serginho. Às vezes não ter o pai, não ter a presença do pai, ou ter o pai, um pai tóxico em casa, né? Agressivo, com uma série de dificuldades em relação à paternidade, não significa necessariamente que o seu filho, que os filhos vão também seguir esse mesmo caminho. É possível fazer escolhas diferentes. Em relação a esses estudos, parece uma coisa assim bem óbvia, né? A presença do pai faz com que os filhos sejam filhos melhores, mais inteligentes, mais criativos, estudantes melhores, e é de fato isso. E é assim, até estranho a gente ter que estar aqui para poder falar sobre algo que é óbvio, mas que a gente não tem visto realmente na sociedade. Porque o lado B dessa história é o que está sendo mostrado. É o contrário, é o que a gente está vendo. Hoje, uma pesquisa do IBGE fala que nos últimos 10 anos, né, houve um aumento em lares liderados por mulheres, por mães solteiras. E aí a mãe tem que fazer os 2 papéis muitas vezes, e isso fatalmente vai trazer alguns problemas mesmo na parte de constituição de personalidade, né, do caráter também das crianças, mas não é um fator, eu diria, determinante para um jovem, um filho, ser ou não, né, uma pessoa bem-sucedida, equilibrada, né, com princípios. Mas é óbvio que se o pai estar presente, isso vai ter sim um impacto muito grande. Tem uma pesquisa de um mexicano que ele falou sobre os tipos de família, ele fez uma pesquisa em vários países no mundo, né, e ele percebeu que no Brasil, né, esse dado referente ao Brasil, ele pesquisou outros países, mas no Brasil, 85%, né, das famílias que têm o pai presente, casado oficialmente com a sua esposa, os filhos têm menor índice de delinquência infantil, menores taxas de abuso sexual, menores taxas de uso, né, de entorpecente, de álcool, menor taxa de evasão escolar. Então, são muitas as vantagens da presença desse pai, né, de maneira integral, né? Hoje a gente tem visto aí a saída das mulheres para o trabalho, e o pai também tendo que aprender a lidar com esse cuidado, com esse dia a dia com as crianças, e é um desafio, porque historicamente a gente não foi muito treinado para esses cuidados diários, né? Então é se reinventar mesmo e aprender a desfrutar desses tempos, desse momento, né, com os filhos de cuidado, junto a eles de maneira mais frequente, maior. Quando a gente fala desse papel cuidador do pai, especialmente, a gente viu aqui essas 2 lindas histórias no bloco anterior ali, do Luciano e do Dalton, e a gente até pode entender que, por exemplo, essa presença, ela é estimulante por si só aos filhos em todas as suas questões sensoriais, perceptivas, o que o torna, né, vamos dizer aí, mais inteligente. Aí não é só também aquela questão de QI, não é, Samuel? Não é só uma questão de QI, é uma questão de afetividade também. É interessante, Serginho, porque a mãe, ela precisa desenvolver o que a gente chama de uma compaixão muito grande quando a criança nasce. Você imagina, né, um serzinho ali que 24 horas por dia precisa da presença da mãe, dos cuidados. Em muitos sentidos é até enlouquecedor, né? A mãe tem que ficar 24 horas aí, tanto que a gente tem um índice grande aí de mulheres com depressão, pós-parto e tudo mais nesse tempo primeiro depois do parto. Em certo sentido, o pai, ele precisa entrar nessa relação, ele precisa, de certa maneira, fazer um corte e reivindicar, né, essa mulher, essa esposa de novo, para que essa relação, eu diria, da mãe com a criança não venha a matar a criança, essa super proteção, eu diria. E é o que muitas vezes a gente não vê, né? Quando o pai é ausente ou um pai presente, mas que não se atenta para esses cuidados, isso vai
proporcionar com que as crianças desenvolvam em ambientes em que ela não vai conseguir desenvolver uma segurança, uma autoestima, né? Não vai conseguir se amar, se olhar, eu diria, de maneira mais, né? Com autoestima melhor. É aquela segurança que a gente vê, por exemplo, numa fase determinante da vida, por exemplo, de todos nós, que é essa transição da adolescência para a fase adulta, né, a juventude, é o equilíbrio que se estabelece ali. É natural que tenha os rompantes, por exemplo, na adolescência, aquela autossuficiência do adolescente, né? Ele sabe tudo, acha que... Porque, afinal de contas, é um homem, é um menino no corpo de um homem. É verdade. Né? Assim, ou de uma menina no corpo de uma mulher. Mas e quando chega nessa fase de decisões próprias, que aí é já o início da fase adulta, é que se vê esse resultado, não é? Na realidade, nessa fase da adolescência, o adolescente ele vai justamente fazer esse link com essa primeira infância. Se eu tive uma referência masculina, uma referência feminina, isso vai fazer uma diferença muito grande no seu desenvolvimento, nas suas escolhas, sejam elas profissionais, sejam elas escolhas de relacionamento, escolhas conjugais, inclusive. Nós temos uma tendência, e no consultório a gente vê muito isso, né? Às vezes a menina ela cresce num lar em que ela vê o pai batendo na mãe, por exemplo, agredindo a mãe. Ela pensa, eu vou me relacionar quando eu crescer com alguém que não bate em mim. Mas ela cresce e ela só se relaciona com pessoas que agridem, abusam de alguma forma. Nós aprendemos, Serginho, tanto aquilo que é negativo quanto o positivo. Às vezes o negativo ele tem uma força maior e a gente precisa trabalhar isso de alguma maneira ou encontrar mecanismos para poder sair desse determinismo, eu diria, histórico, baseado mesmo nas nossas experiências. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.